Parte 3, então, estamos falando sobre transferência metálica dentro do processo MIG e do processo MAG. Transferência, explicamos agora na parte 2 a transferência chamada por curto-circuito, e aqui vamos explicar a transferência chamada globular. Já perdi tudo aqui. Transferência globular. Olha a diferença de respingos entre a globular e curto-circuito. Curto-circuito tem mais respingos do que a transferência globular. A transferência globular, conforme nós estamos vendo aqui, ela não toca a peça para poder se desprender. Ela apenas por gravidade vai aumentando o seu peso e aí ela se desprende do arame. Aqui, ó. Se desprendeu do arame e por gravidade ela vai ser depositada na poça de fusão. Conforme a gente havia dito, na transferência por curto-circuito são correntes baixas, tensões baixas e o eletrodo, o arame, tem que tocar a peça para poder fazer a transferência de material. Na transferência globular, nós temos correntes e tensões maiores do que no curto-circuito. E é chamado de correntes e tensões médias, superiores à transferência por curto-circuito. Com a diminuição do tamanho da gota, apesar do seu grande peso ainda, acaba por ocasionar que a sua separação do arame antes de tocar na poça de fusão e a gota do metal líquido se transfere pela ação da gravidade, caracterizada por uma gota de diâmetro maior do que o arame. A quantidade de respingo ainda é grande, porém menos respingo do que na transferência por curto-circuito. Aqui a gente vai ver uma transferência chamada globular. Notem que nós estamos vendo aqui o arame. Vocês vão ver que ele está se movimentando para baixo. Aqui, ó, nós temos a visão. Tá vendo, ó, dessa parte branca aqui, ó. Esta parte branca é chamada de lente de gás, ó. Essa parte branca aqui é exatamente o que o gás de proteção faz para isolar a contaminação atmosférica da poça de fusão. Então aqui a gente vai ver o gás, vai ver a formação de uma parte, tá vendo aqui? Que é exatamente este material sólido aquecido se transformando em líquido, aumentando a gota. Esta gota vai aumentando-se o seu peso e pela ação da gravidade ela vai se desprender e vai ser depositada aqui na poça de fusão. Dá uma olhada como é que funciona lá. Ó, o arame sendo alimentado, ó. Se desprendeu e pela ação da gravidade, ó lá, o arame vai sendo consumido, tá vendo? Vou aumentar aqui, ó. O arame vai sendo consumido. Aqui os gases de proteção, ó. Tá vendo? Que a parte que vai ser depositada está toda dentro dos gases de proteção, ó. Toda dentro do gás de proteção. Se a vazão do gás é pouca, é insuficiente para proteger aqui a poça de fusão. Alguma contaminação atmosférica pode vir aqui para dentro da poça de fusão. Então é chamado de poça de fusão porque está líquido aqui. E essa parte é a passagem, isso aqui é lindo demais, a passagem da parte do eletrodo no estado físico para o eletrodo no estado líquido. A fusão do eletrodo vai aumentando aqui
esta porção que vai se desprender do arame e por ação da gravidade vai se depositar no cordão de solda. Vamos lá. Olha o gás de proteção aqui, ó. Isso é o fluxo de gás. Fluxo de gás. Tanto o arame quanto os gases de proteção estão saindo lá do bocal que a gente mostrou para vocês. E aqui então é a transferência chamada globular. Então são glóbulos que são produzidos e se desprendem, se destacam. Vamos, aumentou o seu peso, se destacam e vão se depositar aqui, ó. E vai formando o outro aqui. Beleza, turma? E aí, vocês viram que conforme a gente vai aumentando a corrente, o processo de transferência vai se modificando. Então a gente tem aqui, ó, transferência por curto-circuito, corrente pequena, vários respingos. O arame toca a peça para poder fazer a transferência. Beleza? Transferência globular. A tensão e a corrente são maiores, um pouco menos de respingo, o arame não toca a peça e a porção se desprende do arame e pela ação da gravidade se deposita no metal base. Na transferência por spray é a mais alta corrente dentro de todas as transferências metálicas. A transferência por spray utiliza-se então as maiores correntes dentro de todos os processos de transferência. Resulta em um fluxo altamente direcionado de gotas discretas, bem pequenininhas, por isso que é chamada de spray, que são aceleradas pela força do arco a velocidades que vencem a força da gravidade. Então, elas são arrancadas do arame, pode ser utilizado aí em qualquer posição e material. As gotas são menores que o comprimento do arco e que o diâmetro do arame. Lá no globular, as gotas são maiores que o diâmetro do arame. Aqui, tudo bem, vocês já iam ver mesmo. Aqui, as gotas são menores do que o diâmetro do arame. E olha a quantidade de respingos, muito pouco ou quase nenhum. Olha aqui, ó, as gotas são menores que o diâmetro do arame. Dá para ver, ó, a setinha aqui ficou muito boa de se ver. Aí, ó, a maior gota é menor do que o diâmetro do arame. E nós vamos ver aqui a velocidade que ele se desprende, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui o fluxo de gás. E ó, o spray funcionando. Ó a quantidade de gotas que se transfere. Por isso que a energia é muito maior neste processo de transferência. Então, altíssimas energias, altas correntes geram este processo de transferência aqui, ó. Guardem isso aí que vocês vão utilizar lá no exercício proposto no final da aula. Beleza, turma? Isso aqui é o processo de transferência por spray, altíssimas correntes, e dá uma olhada na quantidade de respingos. Quase que nenhum por enquanto, ó. Vocês vão ver nenhum respingo pulando aqui, ó. Esse é o processo de transferência por spray. Beleza, turma? Então aqui nós temos aí o diâmetro em milímetros do arame.
e mais ou menos a corrente mínima para se formar este processo de transferência chamado de spray. Então, quando a gente tem um eletrodo de aço carbono de 1,6 milímetros de diâmetro, abaixo de 275 amperes, eu não tenho o processo spray. Abaixo de 275 amperes, eu tenho o processo chamado globular. Abaixo de 150, 120, eu tenho o processo chamado de, lá para 80, 50, 70 amperes, eu tenho o processo chamado de curto-circuito. Aumentou um pouco mais a corrente, o processo é globular. Aumentou mais a corrente ainda, o processo é o processo spray. Para se formar o spray, você tem uma corrente mínima aqui, ó, que dependendo, obviamente, do tipo de eletrodo e do diâmetro de eletrodo, vai mudar um pouquinho aqui. Beleza, turma? Então, tá aí. Voltando lá no vídeo, ó, dá para ver o seguinte, ó lá, ó. Podendo fazer a solda por... Dá para ver aqui que, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a velocidade do arame. Conforme ele vai aumentar a velocidade do arame, ele vai jogar mais arame na poça de fusão. Jogando mais arame na poça de fusão, vai ter que derreter esse arame. Então, obviamente, a energia vai aumentar. Então, eu estou aumentando a corrente elétrica. Aumentando a corrente elétrica, o processo de transferência vai modificar. Eu vou aumentar aqui o volume. Vocês vão ver que vai mudar, inclusive, o barulho característico da solda. Deem uma olhada aí, ó. Turbilhamento. Como você está vendo no vídeo. Está trabalhando, enrolando. Opa! Vamos voltar aqui até achar o que a gente quer. Montagem do arame individual. Podendo assim você fazer soldas de várias maneiras. Podendo fazer a solda por turbilhamento. Turbilhamento, que ele chama aqui, é o processo de transferência chamado curto-circuito. Pode ver o barulho característico e vocês vão ver a gota tocando o material com uma corrente baixa. Ele vai aumentar a corrente, vocês vão ver o que vai acontecer, ver se consegue escutar o barulho da solda. Como você está vendo no vídeo. Curto-circuito. Gotejamento, que é um processo um pouco... Globular. Temperagem um pouco mais alta. Globular, gotejamento. Horário do spray. E agora o spray. Que é um sistema de soldagem, onde apresenta pouca fagulha e uma penetração excelente. Olha o barulho, vê se vocês conseguem enxergar o gotejamento. Vê se vocês conseguem enxergar desprendendo o material com o barulho característico das soldas por curto-circuito, globular e spray. O gotejamento apagará, podendo fazer a solda por turbilhamento. Curto-circuito. Como você está vendo no vídeo. Ele vai aumentando. Gotejamento. Aumentou, já passou para globular e vai aumentar de novo. E também horário do spray, que é um sistema de soldagem onde apresenta pouca fagulha e uma penetração excelente. Aí, ó, mudou até o barulho. Aí já entrou o Joe Satriani de novo. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou finalizar esta parte do vídeo que está dando quase 15 minutos, senão não consigo postar para vocês.